O ar úmido da cabana a envolveu como um manto sufocante quando Lyra abriu os olhos, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. 4 filhotes de lobo, magros e trêmulos, aninhavam-se contra suas pernas, seus pelinhos úmidos roçando a pele exposta de suas coxas sob a saia rasgada. Ela piscou confusa, o sono ainda grudado em suas pálpebras pesadas, mas o instinto a fez congelar. Algo estava errado, muito errado. Um rosnado baixo, gutural, ecoou das sombras ao redor da cabana de madeira podre. Não era dos filhotes. Estes eram filhotes comuns, órfãos que ela resgatara da nevasca da noite anterior, seus corpos frágeis tremendo de frio e fome. Não, este som vinha de fora, multiplicado como se a floresta inteira conspirasse contra ela. Lyra se sentou devagar, os músculos das costas doendo de tanto se encolher no chão de terra batida, e esticou a mão para o punhal enferrujado ao seu lado. Seus dedos tremeram ao tocá-lo, mas ela o agarrou com força, o metal frio contra a palma calejada. A porta da cabana rangeu, e uma rajada de vento gelado invadiu o espaço, carregando o cheiro de peles molhadas e fúria primal. Figuras emergiram da escuridão. Lobos, não bestas selvagens, mas sentinelas eretas sobre patas musculosas, olhos dourados brilhando como brasas na penumbra. Eram 6, talvez 7, circundando a entrada estreita, seus focinhos abaixados em ameaça, dentes à mostra em presas que reluziam brancas. Atrás deles, silhuetas humanoides se materializavam na neve. Homens e mulheres altos, envoltos em capas de lã grossa, bordadas com runas prateadas, que pareciam pulsar com uma luz interna. A guarda real dos lobos de Eldrin, os caçadores implacáveis do Rei Alfa, conhecidos por arrastar traidores para as masmorras das Torres Negras. Lyra engoliu em seco, o pavor subindo pela garganta como bile. Como haviam-a encontrado? Ela fugira de Valtar há 3 noites, deixando para trás as muralhas de pedra cinzenta da capital, onde as intrigas das cortes lupinas a sufocavam como correntes invisíveis. Valtar, o reino das sombras eternas, estendia-se pelos vales profundos do maciço de ferro, uma terra de picos irregulares cobertos por névoa perpétua, onde Pax ancestrais disputavam o trono em guerras frias de alianças e traições. As florestas de pinheiros retorcidos, como esta em que ela se abrigara, eram fronteiras disputadas entre os clãs leais ao rei e os renegados das montanhas sombrias. Aqui, humanos como ela, raros, tolerados apenas como servos ou tributos, eram presas fáceis para as lendas que andavam sobre 2 patas. Saia devagar, humana, rosnou uma voz grave do lado de fora, pertencente a um homem que se aproximou, sua forma se erguendo como uma sombra viva. Ele era o líder da guarda, pelo colar de presas em volta do pescoço e o manto negro com o emblema do lobo coroado. Seus olhos, de um âmbar intenso, fixaram-se nela, através da fenda da porta. E Lyra sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não só de medo, mas de algo mais profundo, primal. O ar pareceu espessar, carregado com o cheiro dele, terra molhada, fumaça de lenha e um calor animalesco que a fez corar apesar do frio. Ela se levantou, os filhotes se encolhendo mais contra suas pernas, emitindo ganidos baixos de afliago. Eu não fiz nada, murmurou, a voz rouca de desuso. Seu coração acelerava, e ela odiava como seu corpo traía o pânico, as mãos suando ao redor do punhal inútil. Os lobos rosnaram em uníssono, avançando um passo, suas presas gotejando saliva. O líder ergueu a mão, silenciando-os, e empurrou a porta com o ombro largo, o movimento fluido revelando músculos definidos sob a camisa de linho justa, colada à pele pelo orvalho da floresta. Ele entrou, o espaço da cabana encolhendo com sua presença imponente. Alto, com cabelos negros caindo em ondas selvagens até os ombros, e uma cicatriz fina cortando a mandíbula, ele a encarou como se pudesse ver através de sua alma. Você invadiu terras reais, abrigou crias de renegados e agora mente para a guarda do rei Caelor, disse ele. A voz um ronco baixo que vibrou em seu peito, ecoando no ar confinado. Seus olhos desceram para os filhotes, e por um instante, algo suavizou em sua expressão.
Pena. Antes de endurecer novamente. Esses não são seus. São marcas dos clãs das sombras, filhotes de traidores. Por que os protege? Lyra recuou até a parede de madeira úmida, sentindo as lascas arranharem suas costas através do vestido fino. O calor dele invadiu o espaço entre eles, mesmo a metros de distância, e ela odiou como seu pulso se acelerou, traidor, quando ele se aproximou. Seus olhos traçaram o contorno de seu corpo, curvas suaves marcadas pela fome e pelo frio, seios arfando sob o tecido puído. Ele parou perto demais, o peito largo quase tocando o dela, e ela sentiu o calor irradiando dele, contrastando com o tremor de seus membros. Eu os encontrei na neve, sussurrou ela, erguendo o queixo em desafio, embora suas pernas fraquejassem. Eram só bebês. Qualquer um faria o mesmo. Um riso sombrio escapou dele, e ele estendeu a mão, os dedos calejados roçando levemente o braço dela, ao pegar um dos filhotes com gentileza surpreendente. O toque foi elétrico, enviando um formigamento pela pele dela, e Lyra mordeu o lábio para conter o suspiro. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, o mundo se resumiu àquele olhar. Fome misturada a algo perigoso, como se ele lutasse contra um instinto que o fazia querer mais do que capturá-la. Qualquer um seria tolo, murmurou ele, a respiração quente roçando sua orelha quando se inclinou. Ou corajoso. Venha comigo para as Torres Negras. O rei decide seu destino. E o deles. Os lobos uivaram do lado de fora, um coro que arrepiou a floresta. E Lyra soube que não havia escolha. Mas enquanto ele a guiava para fora, a mão firme em sua nuca, não cruel, mas possessiva, os dedos pressionando a pele sensível, ela sentiu o pavor se entrelaçar com uma faísca inesperada de curiosidade. Quem era esse homem, esse alfa da guarda que olhava para ela como se fosse tanto presa quanto enigma? A neve caía mais densa agora, cobrindo as pegadas dos lobos, e o caminho para voltar se estendia à frente, repleto de sombras que prometiam segredos e perigos que ela mal podia imaginar. Enquanto marchavam pela trilha estreita, flanqueados pela guarda, Lyra carregava 2 filhotes no colo, sentindo seus corações minúsculos batendo contra o seu. O líder, Vorak, como os outros o chamavam, caminhava ao seu lado, sua presença uma muralha de calor e ameaça. Ele não falava mais, mas seus olhares ocasionais a faziam corar. O corpo dela respondendo com um calor incômodo entre as coxas, uma traição que a enchia de vergonha. Valtar não era misericordiosa com humanos que interferiam nos assuntos dos Pecs, mas talvez, só talvez, aqueles filhotes e o toque fantasma de Vorak em sua pele fossem o começo de algo que mudaria tudo. A neve caía em flocos pesados, como véus de luto sobre a trilha sinuosa que serpenteava pelos pinheiros retorcidos do maciço de ferro. Lyra tropeçava a cada passo, os filhotes quentes e trêmulos pressionados contra seu peito, seus ganidos abafados pelo vento uivante. Vorak caminhava ao lado dela, sua silhueta imponente cortando a nevasca como uma lâmina, o manto negro ondulando atrás dele. Seus olhos âmbar ocasionalmente se voltavam para ela, e cada vez que isso acontecia, Lyra sentia um aperto no estômago, não só de medo, mas de algo que a fazia corar sob as camadas de frio e pavor. A guarda os flanqueava em formação cerrada, lobos em forma canina, trocando olhares com os sentinelas humanoides, todos marcados pelas runas prateadas que brilhavam fracamente na penumbra. Eldrin, o reino de Valtar, era um labirinto de vales congelados e picos afiados, onde os clãs lupinos se dividiam por lealdades antigas, seladas em tratados de sangue que exigiam tributos de carne e alma. Humanos como ela eram sombras periféricas, servos nas cozinhas das Torres Negras, ou oferendas em rituais para aplacar as fúrias da lua cheia. Fugir era suicídio. Interferir nos assuntos dos Pecs, heresia. Você não deveria ter parado, murmurou Vorak, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse, cortando o silêncio opressivo. Ele se aproximou, o braço roçando o dela, ao ajustar o equilíbrio de um filhote que escorregava de seus braços. O toque foi breve, mas incendiou a pele dela, um calor que subiu pelo braço e se espalhou pelo peito,
fazendo seus seios arfarem sob o vestido puído. Lyra mordeu o lábio, odiando como seu corpo respondia, as coxas se apertando involuntariamente contra o formigamento incômodo que crescia ali. Esses filhotes, eles são de um clã amaldiçoado. Proteger renegados atrai a ira do rei. Ela ergueu o queixo, os olhos castanhos, encontrando os dele na luz fraca do entardecer. E se eu não me importasse? Vocês matam crias inocentes por causa de tratados velhos? A ousadia veio de algum lugar profundo, alimentada pelo desespero e pela proximidade dele, que a fazia sentir-se viva de um jeito perigoso. Vorak parou, os sentinelas atrás deles congelando em alerta, e por um instante o mundo se resumiu àquele espaço entre eles. Ele estendeu a mão, os dedos fortes envolvendo o pulso dela, não com força, mas com uma pressão que a ancorava, o polegar roçando a veia pulsante em sua pele. O ar entre eles espessou, carregado de um cheiro almiscarado que a deixou tonta, o peito largo dele subindo e descendo em um ritmo que ecoava o dela. Tratados que mantêm o equilíbrio, respondeu ele, a voz um ronco que vibrou contra sua pele, inclinando-se mais perto até que o hálito quente roçasse sua bochecha. Mas você desperta algo que eu não esperava. Seus olhos desceram para os lábios dela, e Lyra sentiu o coração disparar, o corpo traindo-a com um tremor que subia das pernas ao ventre. Ela queria recuar, mas as pernas fraquejaram e ele a sustentou, o corpo se alinhando ao dela por um segundo eterno, o calor de seu torso contra suas costelas, a rigidez de seus músculos pressionando levemente suas curvas suaves. Um suspiro escapou dela, contido, e Vorak tensionou a mandíbula, os olhos escurecendo com uma luta interna, como se o lobo dentro dele rosnasse por mais. Um rosnado da guarda o separou, e Vorak a soltou abruptamente, virando-se para liderar o grupo adiante. Lyra seguiu, o pulso ainda queimando onde ele tocara, a mente girando com perguntas que não ousava formular. A trilha desceu para um vale estreito, onde as torres negras se erguiam ao longe, espirais de obsidiana cravadas no gelo, adornadas com bandeiras esfarrapadas que tremulavam ao vento. Valtar não era um reino de beleza. Era uma fortaleza de sombras, onde o rei Caelor, descendente de alfas imortais, governava com punho de ferro e garras de prata. Seus rituais de sangue uniam Pax rivais, mas também devoravam os fracos. E Lyra sabia que sua interferência nos filhotes a colocava na mira de acusações de traição. À medida que se aproximavam das muralhas externas, o ar ficou mais denso, impregnado de fumaça de forjas e odores de peles curtidas. Os portões se abriram com um rangido metálico, revelando um pátio iluminado por tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra escura. Sentinelas lupinos patrulhavam, olhos atentos, e Lyra sentiu o peso de seus olhares, curiosidade misturada a desprezo por uma humana ousada o suficiente para carregar filhotes proibidos. Vorak a guiou por um corredor subterrâneo, as paredes úmidas ecoando seus passos. Os filhotes se agitaram em seus braços, e ela os acalmou com sussurros suaves, mas o pavor crescia. "O que o rei fará conosco?" perguntou ela, a voz ecoando baixa no túnel estreito. Ele parou em uma curva, virando-se para encará-la. O espaço era tão apertado que seus corpos quase se tocavam, o peito dele roçando o dela a cada respiração. "Caelor é justo, mas impiedoso. Você pode ser poupada se provar lealdade." Seus dedos subiram, traçando levemente a linha de sua mandíbula, um toque que a fez engasgar, o calor se espalhando como fogo líquido pelo pescoço e descendo até os seios, endurecendo os mamilos contra o tecido fino. Lyra tremeu, os lábios entreabertos, e por um instante ele se inclinou, o nariz roçando o dela, o cheiro dele invadindo seus sentidos. Ou talvez eu intervenha, por razões que ainda não entendo. O momento se estilhaçou com vozes distantes, guardas se aproximando. Vorak recuou, os olhos flamejantes de desejo contido, e a levou adiante para as profundezas das torres. Lyra seguiu, o corpo latejando com uma necessidade que a aterrorizava, sabendo que Valtar não perdoava fraquezas.
Mas enquanto as sombras os engoliam, ela se perguntava se a verdadeira prisão não era o castelo, mas o laço invisível que Vorak tecia ao seu redor, puxando-a para um abismo de desejo e perigo, onde humanos e lobos se entrelaçavam em segredos sangrentos. A audiência com o rei se aproximava, e com ela o destino dos filhotes, e talvez o dela própria, entre as garras de um alfa que a via como mais do que uma prisioneira. O salão das audiências das Torres Negras ecoava com o crepitar das tochas, chamas dançando nas paredes de obsidiana polida, que pareciam absorver a luz, em vez de refleti-la. Lyra foi empurrada para o centro do vasto espaço, os filhotes ainda aninhados em seus braços, seus corpinhos quentes contrastando com o frio que se infiltrava pelos ossos. O chão de pedra escura, gravado com runas ancestrais que pulsavam fracamente como veias sob a pele, a fez tropeçar, e ela mal conseguiu se equilibrar antes que os guardas a cercassem em um semicírculo ameaçador. O ar estava carregado de um cheiro metálico, sangue antigo misturado ao almíscar lupino, e o peso de dezenas de olhos dourados a esmagava, como se o próprio castelo respirasse sua presença indesejada. No trono elevado, esculpido de ferro negro e adornado com presas de alfas caídos, o rei Caelor se erguia como uma estátua viva. Alto e imponente, com cabelos prateados caindo como cascatas de geada sobre ombros largos, seus olhos, de um azul gélido que cortava como lâminas, fixaram-se nela. Ele usava uma coroa de ossos entrelaçados com prata, e sua túnica bordada em runas revelava cicatrizes que contavam guerras de séculos. Ao seu lado, conselheiros lupinos, figuras encapuzadas com focinhos semi-humanos, murmuravam, suas garras tamborilando nos braços de pedra. Vorak parou ao flanco direito do rei, sua postura rígida, mas Lyra sentiu o olhar dele queimar em sua nuca, um calor que a fez corar apesar do tremor de medo. "Apresentem a transgressora", trovejou Caelor, a voz ressoando como um uivo distante, ecoando pelas abóbadas altas cravejadas de estalactites de gelo. Um conselheiro avançou, arrastando um pergaminho amarelado, e leu em tons graves: "Lyra de Eldrin, humana sem clã, acusada de abrigar filhotes de renegados das sombras, violando o Tratado de Sangue de 300 luas. Ela invadiu fronteiras sagradas e interferiu nos assuntos dos Pecs." Lyra engoliu em seco, os filhotes se agitando em seus braços, um deles lambendo sua mão suada em busca de conforto. Seu coração batia descompassado, e ela ergueu o queixo, forçando as palavras a saírem roucas. "Majestade, eu os encontrei na nevasca. Eram só crias órfãs, tremendo de frio. Não sabia de clãs ou tratados. Qualquer um as teria salvado." Seus olhos varreram o salão, pousando em Vorak por um instante. Ele não se movia, mas a mandíbula tensionada traía uma luta interna, os punhos cerrados ao lado do corpo. Caelor inclinou a cabeça, os olhos estreitando-se como fendas de gelo. "Humanos não salvam o que pertence aos Pax. Esses filhotes carregam o sangue amaldiçoado dos traidores de Vorat, clã que se rebelou contra minha linhagem, invocando as fúrias da Lua Negra. Seu ato é traição, humana. O preço é exílio para as masmorras eternas, ou o sangue deles derramado aqui, para selar a lealdade." Ele gesticulou, e 2 guardas se aproximaram, garras estendidas para arrancar os filhotes de seus braços. Lyra recuou instintivamente, pressionando-os contra o peito, o pânico subindo como uma onda gelada. "Não, eles são inocentes." Um rosnado coletivo ecoou do conselho, mas Vorak deu um passo à frente, sua voz cortando o ar como uma garra afiada. "Majestade, eu a trago como prisioneira, mas testemunhei sua coragem na floresta. Ela não fugiu, protegeu o que encontrou. Permita que eu a interrogate pessoalmente. Talvez haja mais nessa humana do que parece." Seus olhos âmbar encontraram os de Lyra, e por um segundo o salão pareceu encolher, o ar entre eles carregado de uma eletricidade que a fez ofegar baixinho. O rei ergueu uma sobrancelha, considerando, enquanto os conselheiros sussurravam furiosamente. Caelor acenou com a mão, um gesto lento que selava destinos. "Muito bem, Vorak. Leve-a para as câmaras inferiores, mas se ela esconder segredos, sua cabeça e a dela
adornarão as muralhas. Os guardas recuaram. Vorak a agarrou pelo braço, os dedos firmes se fechando em torno de seu pulso, com uma pressão que enviou faíscas pela pele dela. Ele a arrastou para fora do salão, os filhotes ainda em seus braços, descendo uma escadaria em espiral que levava às profundezas das torres. O ar ficava mais úmido, as paredes de pedra gotejando água gelada, e o eco de seus passos era o único som além da respiração pesada dela. No corredor estreito das câmaras, iluminado por uma única tocha tremeluzente, Vorak a empurrou contra uma porta de ferro reforçada, mas não com crueldade. Era possessivo, o corpo dele se aproximando até que o peito largo roçasse o dela, prendendo-a ali. Os filhotes foram colocados em um canto macio de palha, onde se encolheram exaustos. Você é tola ou corajosa demais, murmurou ele. A voz um ronco baixo que vibrou contra sua clavícula, o hálito quente roçando a pele sensível de seu pescoço. Lyra tremeu, as costas pressionadas na madeira fria, sentindo o calor dele invadir o espaço entre eles, o contorno rígido de seus músculos se alinhando às curvas suaves de seu corpo. Seus seios arfavam contra o tecido puído, e ela mordeu o lábio para conter o suspiro que subia pela garganta, o formigamento incômodo se espalhando entre as coxas. Eu não pedi por isso, sussurrou ela, os olhos castanhos erguidos para os dele, desafiadores apesar do pavor. Mas não vou deixá-los morrer. Vorak inclinou-se mais, o nariz traçando levemente a linha de sua mandíbula, o cheiro almiscarado dele. Terra e fumaça, a deixando tonta. Seus dedos subiram envolvendo sua nuca, massageando a tensão ali com uma gentileza que contrastava com sua força, e Lyra sentiu as pernas fraquejarem, o corpo traindo-a com um calor urgente que a enchia de vergonha. Você desperta o lobo em mim, Lyra, confessou ele, os lábios quase tocando os dela, o ar entre eles espesso de desejo contido. Eu deveria entregá-la ao rei, mas sua coragem me faz questionar os tratados. Fique quieta esta noite. Amanhã eu volto. Ele se afastou abruptamente, os olhos escurecendo com uma luta feroz, como se o instinto primal o puxasse de volta. A porta se fechou com um clangor, deixando-a sozinha com os filhotes, o coração martelando. As câmaras eram uma prisão fria, mas o toque fantasma de Vorak queimava em sua pele, um laço invisível que a aterrorizava e atraía. Fora dali, as intrigas de Valtar fervilhavam, clãs sussurrando sobre rebeliões, rituais de sangue se aproximando com a lua cheia. Lyra se encolheu na palha, os filhotes aninhando-se contra ela, mas o sono não veio fácil. Em vez disso, veio a imagem de Vorak, sua presença uma ameaça e um refúgio, puxando-a para o coração sombrio do reino, onde humanos e lobos dançavam na borda de um abismo de desejo e traição. O amanhecer traria julgamentos, mas por ora, o calor em seu corpo era o único fogo nas sombras. A porta de ferro rangeu nas dobradiças enferrujadas, arrancando Lyra do torpor inquieto, que mal contava como sono. Ela se sentou de supetão na palha úmida, os filhotes se agitando em seu colo, com ganidos baixos, seus corpinhos quentes pressionados contra o dela, como âncoras frágeis no caos. A luz fraca da tocha no corredor infiltrou-se, projetando sombras longas que dançavam como garras nas paredes de pedra gotejante. Vorak surgiu no limiar, sua silhueta imponente preenchendo o espaço, o manto negro ainda salpicado de neve derretida do pátio acima. Seus olhos âmbar brilhavam na penumbra, fixos nela, com uma intensidade que a fez prender a respiração, o ar da cela encolhendo ao redor de seu peito. Eu disse que voltaria, murmurou ele, a voz um ronco grave que ecoou pelas paredes úmidas, vibrando em seu corpo como um chamado primal. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave, isolando-os do mundo exterior. Os uivos distantes dos sentinelas, o murmúrio constante das forjas nas profundezas das torres negras. Lyra recuou instintivamente contra a parede fria, os filhotes se encolhendo mais perto. Mas seus olhos não deixavam os dele. Havia algo diferente naquela noite. Uma urgência em sua postura, os ombros tensos sob a camisa de linho colada à pele pelo suor do dever.
revelando o contorno rígido de músculos que pareciam esculpidos em ferro forjado. Você veio me interrogar ou me executar? Perguntou ela, a voz rouca de exaustão e medo, mas com um fio de desafio que a surpreendeu. Os filhotes lambiam suas mãos inocentes em meio à tensão que crescia como névoa no ar confinado. Vorak avançou devagar, cada passo deliberado. O cheiro dele, terra molhada, fumaça de lenha e um almíscar selvagem, invadindo o espaço, fazendo o pulso dela acelerar. Ele parou a poucos centímetros, o calor de seu corpo contrastando com o frio da cela, e estendeu a mão. Os dedos calejados roçando levemente o braço dela ao verificar os filhotes. O toque foi elétrico, enviando um formigamento pela pele exposta, subindo pelo ombro até se instalar como um peso quente em seu peito, endurecendo os mamilos contra o tecido puído do vestido. Interrogar, respondeu ele, os olhos descendo para os lábios dela por um instante fugaz, antes de se erguerem novamente, escurecidos por uma luta interna. O rei concedeu uma noite para eu extrair a verdade, mas esses... Ele gesticulou para os filhotes, sua voz suavizando por um segundo, revelando uma rachadura na armadura de Alfa implacável. Eles carregam o sangue de Vorat, clã que invocou a maldição da lua negra séculos atrás. Se Kaelor os reivindicar, serão sacrificados em um ritual de sangue, para selar as alianças instáveis. Os conselheiros sussurram de rebelião nas montanhas sombrias, Pax renegados se reunindo para desafiar o trono. Lyra engoliu em seco, o pavor se entrelaçando com a proximidade dele, que aprendia ali sem tocá-la de verdade. O ar entre eles espessava, carregado de uma eletricidade que fazia suas coxas se apertarem involuntariamente, um calor incômodo pulsando no ventre. E eu, sou só uma humana que os achou na neve. Por que me arriscar por isso? Seus olhos castanhos encontraram os dele, e por um momento o mundo se resumiu àquele olhar. Fome contida, como se o lobo dentro dele farejasse algo além de traição. Vorak se inclinou, o peito largo roçando levemente o dela ao se abaixar para pegar um filhote que se esgueirava. O contato foi breve, mas incendiou-a. O calor de seu torso contra suas costelas, a rigidez de seus músculos pressionando as curvas suaves de seu corpo, fazendo-a ofegar baixinho. Ele congelou, os olhos flamejando, e em vez de recuar, sua mão livre subiu, envolvendo sua nuca com uma pressão possessiva. Os dedos massageando a tensão ali enquanto o polegar traçava a linha de sua mandíbula. Porque você não foge como os outros humanos, você luta. E isso desperta algo em mim que os tratados não prevêem. Sua respiração quente roçou a pele sensível de seu pescoço, enviando tremores pelas pernas dela, um latejar urgente que a enchia de vergonha e desejo. Lyra mordeu o lábio, as mãos se erguendo instintivamente para empurrá-lo. Mas, em vez disso, se apoiaram em seu peito, sentindo o coração dele martelar sob a palma, ecoando o seu. Você é da guarda real, sussurrou ela, a voz trêmula, os seios arfando contra ele a cada respiração. Sua lealdade é ao rei, não a uma prisioneira. Mas suas palavras soaram vazias, traídas pelo modo como seu corpo se inclinava para ele, as coxas fraquejando contra o formigamento que crescia, quente e insistente. Vorak rosnou baixo, um som gutural que vibrou em seu peito, e inclinou o rosto, os lábios quase tocando os dela, o hálito misturando-se, o cheiro almiscarado a deixando tonta. Lealdade pode se quebrar como ossos, murmurou ele, os dedos apertando levemente sua nuca, puxando-a mais perto até que não houvesse espaço. O contorno rígido de seus quadris pressionando levemente os dela, fazendo-a soltar um suspiro contido. O mundo girou, o desejo colidindo com o medo, e por um segundo eterno, ela quis se render, deixar que ele a consumisse ali, nas sombras da cela. Um uivo distante ecoou pelos corredores, quebrando o feitiço. Vorak recuou abruptamente, os olhos selvagens, como se lutasse contra o instinto de transformá-la em sua. Ele pegou um pano úmido de uma prateleira próxima e o ofereceu a ela, a voz rouca de esforço. Cuide deles esta noite. Eu volto ao amanhecer com um plano. Há uma saída,
Um antigo pacto de sangue que pode reivindicar esses filhotes como seus, se eu testemunhar. Seus dedos roçaram os dela ao passar o pano, um toque que reacendeu o fogo, mas ele se virou, saindo com passos pesados, a porta se fechando como uma sentença. Lyra desabou na palha, o corpo latejando com a ausência dele, os filhotes se aninhando novamente em seu colo. O ar da cela ainda carregava o cheiro de Vorak, um lembrete perigoso de que Valtar não era só de sombras e tratados, era de desejos que podiam devorar almas. Lá fora, nas Torres Negras, os conselheiros tramavam e a lua cheia se aproximava, prometendo rituais que exigiam sangue e promessas. Ela limpou os filhotes com mãos trêmulas, mas sua mente girava em torno dele, o alfa que aprendia e a libertava ao mesmo tempo. Amanhã traria respostas, ou talvez a queda final, mas por ora, o calor em sua pele era uma faísca de rebelião contra o frio do reino. As paredes pareciam pulsar com segredos ancestrais, e Lyra soube que o verdadeiro julgamento não era do rei, mas do laço que se formava entre ela e o lobo, que a farejava como destino. O amanhecer filtrava-se pelas fendas estreitas da cela como lâminas de luz cinzenta, cortando a penumbra e iluminando as gotas de condensação que escorriam pelas paredes de pedra. Lyra acordou com um sobressalto, o corpo rígido contra a palha úmida, os filhotes se remexendo em seu colo com ganidos famintos que ecoavam como acusações suaves. Seu coração disparou antes mesmo de os olhos se ajustarem. O ar estava carregado de um cheiro familiar, almiscarado e urgente, misturado ao odor metálico de sangue fresco. Vorak estava ali, ajoelhado a poucos passos, uma tigela de madeira fumegante nas mãos, o vapor subindo em espirais que dançavam ao redor de seu rosto, marcado pela cicatriz. Ele ergueu os olhos âmbar ao senti-la se mexer, e o olhar que a encontrou foi como uma garra se cravando em sua alma, possessivo, faminto, mas tingido de uma vulnerabilidade que a desarmou. Coma, ordenou ele, a voz rouca do que parecia uma noite sem sono, estendendo a tigela com um mingau quente salpicado de carne moída. Seus dedos roçaram os dela ao passá-la, um toque deliberado que enviou um choque pela pele dela, subindo pelo braço até se alojar como um peso quente em seu ventre. Lyra mordeu o lábio, odiando como o corpo traía o pavor, as coxas se apertando contra o formigamento incômodo que crescia, insistente e vergonhoso. Você prometeu um plano, sussurrou ela, pegando um filhote que lambia a borda da tigela, seus olhinhos curiosos fixos no alfa. Os outros três se aproximaram, farejando o ar, e Vorak os observou com uma suavidade que contrastava com a rigidez de seus ombros. Ele se sentou ao lado dela na palha, o joelho roçando o dela, o calor de sua perna irradiando através do tecido fino de sua calça de couro, fazendo-a prender a respiração. O espaço da cela encolhia com sua presença, as paredes úmidas parecendo se inclinar para eles, como se o próprio castelo conspirasse para forçá-los mais perto. O pacto de sangue dos antigos, explicou ele, a voz baixa, inclinando-se para que o hálito quente roçasse sua orelha, enviando tremores pela espinha dela. Um ritual esquecido, selado em runas sob as torres. Se eu testemunhar e misturar nosso sangue ao deles, os filhotes podem ser reivindicados como parte de um clã neutro, o meu. Mas exige proximidade, confiança absoluta. Seus olhos desceram para o pescoço dela, onde a veia pulsava visível sob a pele pálida, e Lyra sentiu o peito arfar, os seios pressionando contra o vestido puído, endurecendo os mamilos com o mero pensamento do que viria. Ele estendeu a mão, os dedos fortes traçando levemente a linha de seu colarinho, não tocando a pele ainda, mas perto o suficiente para que o ar entre eles crepitasse de tensão. Você precisará se cortar aqui, no pulso, e eu farei o mesmo. Nossos sangues se unirão aos deles, ligando-nos em um laço que nem Kylor pode quebrar sem guerra. Lyra engoliu em seco, o mingau esquecido na tigela, enquanto o pavor e o desejo colidiam em seu peito. E se falhar, os conselheiros já sussurram contra você por me defender. Sua voz saiu trêmula, mas ela ergueu o queixo, os olhos castanhos desafiando os dele. Vorak rosnou baixo,
um som gutural que vibrou em seu peito, e se aproximou mais, o torso largo roçando o dela ao se inclinar sobre os filhotes. O contato foi inevitável. O calor de seus músculos contra suas costelas, a rigidez de seu corpo se alinhando às curvas suaves do dela, fazendo-a ofegar. Suas mãos se ergueram instintivamente, apoiando-se em seus ombros para se equilibrar, sentindo a tensão ali, como se o lobo dentro dele lutasse para não a devorar ali mesmo. Eu arrisco por você, confessou ele, os lábios quase tocando os dela, o cheiro de sangue e terra invadindo seus sentidos, deixando-a tonta. Desde a cabana seu cheiro me persegue. Coragem misturada a algo doce, proibido. Os tratados me acorrentam, mas você me faz querer romper as correntes. Seus dedos finalmente tocaram a pele de seu pulso, traçando a veia com uma pressão leve que a fez tremer. Um latejar urgente se espalhando entre as coxas, quente e inescapável. Lyra mordeu o lábio com força, contendo o suspiro que subia pela garganta, mas seu corpo se inclinou para ele, traindo o não que ecoava em sua mente. O mundo se resumiu àquele toque, a força em suas mãos, o modo como ele a ancorava sem machucar, uma ameaça e um refúgio ao mesmo tempo. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pelo corredor, botas pesadas, vozes graves dos conselheiros. Vorak se ergueu como uma sombra viva, os olhos flamejando de fúria primal, e puxou uma adaga curva de sua bota, a lâmina reluzindo na luz fraca. Agora, sussurrou ele, cortando primeiro sua própria palma com um movimento rápido, o sangue escuro pingando na palha. Ele pegou a mão dela, os dedos firmes envolvendo seu pulso, e guiou a adaga contra a pele sensível. A dor foi aguda, mas eclipsada pelo calor de sua proximidade, o corpo dele pressionando o dela contra a parede para protegê-la de olhares indesejados. Gotas de sangue se misturaram, caindo sobre os filhotes que lambiam ansiosamente. E Vorak murmurou palavras antigas em uma língua gutural, runas invisíveis pulsando no ar como veias de luz. Os filhotes uivaram baixinho, um coro que selava o pacto, e Lyra sentiu o laço se formar. Um puxão profundo em seu peito, como se o sangue dele agora corresse em suas veias, aquecendo-a de dentro para fora. Mas o estrondo se aproximou, a porta rangendo sob o impacto de punhos. Vorak! O rei convoca a humana e os filhotes. Traição foi descoberta. A voz era de um conselheiro, afiada como garras. Vorak a puxou para si, o peito largo envolvendo-a como um escudo, os quadris se alinhando aos dela em um aperto urgente que a fez soltar um gemido contido, o formigamento se intensificando até doer. Fique atrás de mim, rosnou ele contra seu ouvido, os lábios roçando a concha sensível, enviando ondas de calor pelo pescoço dela. O pacto nos protege, mas Caelor testará os limites. Ele abriu a porta de um chute, enfrentando os guardas com os filhotes agora aninhados em seus braços, Lyra colada às suas costas, sentindo cada músculo se tensionar contra ela. O corredor se encheu de sombras lupinas, olhos dourados brilhando em ameaça, mas o ar ao redor deles pulsava com um novo laço. Um escudo invisível de sangue e desejo que os unia. Enquanto marchavam de volta ao salão das audiências, Lyra sentia o corpo de Vorak vibrar com a luta interna, o lobo rosnando por mais do que proteção. O rei esperava, e com ele, o julgamento final que poderia selar seu destino ou incendiá-lo em chamas proibidas. As torres negras pareciam fechar-se ao redor deles, mas pela primeira vez, Lyra não se sentia sozinha nas sombras. O alfa ao seu lado era tanto prisão quanto liberdade. Um fogo que queimava as correntes de Valtar. O salão das audiências das Torres Negras pulsava com uma fúria contida, as tochas crepitando como ossos se partindo sob o peso de olhares acusadores. Lyra seguia colada às costas de Vorak, sentindo cada contração de seus músculos sob a camisa justa, o calor de seu corpo irradiando através das camadas de tecido como um escudo vivo contra o frio opressivo. Os filhotes, agora marcados pelo pacto de sangue, se aninhavam em seus braços, seus ganidos baixos ecoando como um desafio sutil nas abóbadas altas de obsidiana. O ar estava denso, impregnado de almíscar lupino e o cheiro metálico de rituais antigos
e cada passo que davam ressoava no chão, gravado com runas que pareciam se contorcer em resposta ao laço recém-forjado. Caelor erguia-se do trono de ferro negro, sua silhueta imponente projetando uma sombra que engolia o semicírculo de conselheiros. Seus olhos azuis gélidos cortavam o ar como lâminas, fixando-se primeiro nos filhotes, depois em Vorak, e por fim em Lyra, que tremia apesar do calor protetor do alfa. Traição, trovejou o rei, a voz ecoando como um uivo que arrepiava a espinha dela. Você, Vorak, da minha guarda real, ousa trazer renegados ao coração de Valtar. Esses filhotes carregam a maldição de Vorat e essa humana. Ela fede a interferência profana. Os conselheiros rosnaram em uníssono, garras se estendendo das sombras encapuzadas, mas Vorak não recuou. Ele deu um passo à frente, posicionando o corpo para bloquear Lyra, seus ombros largos uma barreira inabalável. O movimento a pressionou mais contra ele, o contorno rígido de suas costas roçando seus seios, enviando um formigamento urgente pelo ventre dela, quente e inescapável. Ela mordeu o lábio para conter o suspiro, as coxas se apertando contra o latejar que crescia, traidor, em meio ao pavor. Majestade, respondeu Vorak, a voz um ronco grave que vibrou através dela. Não é traição, mas um pacto dos antigos. O sangue foi misturado, o meu, o dela, o deles. Esses filhotes agora pertencem ao meu clã, neutro e leal ao trono. Testemunhem as runas, elas não mentem. Caelor desceu do trono com passos deliberados, o manto prateado ondulando como geada viva, e se aproximou até que seu rosto marcado por séculos de guerras ficasse a centímetros do de Vorak. O salão prendeu a respiração, o ar espessando com a tensão de um confronto que poderia derramar sangue ali mesmo. Lyra sentiu o coração de Vorak martelar contra sua palma, onde ela instintivamente se apoiara em suas costas, e o toque a ancorou, um lembrete de que o laço os unia além das correntes de Valtar. O rei estendeu a mão, garras retraídas por um fio de controle, e tocou a palma cortada de Vorak, depois a de Lyra, que ele forçou a erguer. A dor latejava no pulso dela, mas eclipsada pelo calor que subia do ponto de contato. Não só sangue, mas algo primal, como se o toque do rei testasse o fogo que queimava entre ela e o alfa. As runas no chão pulsaram fracamente, uma luz vermelha subindo como veias expostas, confirmando o pacto. Murmúrios de espanto ecoaram dos conselheiros, e Caelor recuou, os olhos estreitando-se em fendas de gelo derretendo. Um truque esquecido, murmurou ele, a voz perdendo o tom de fúria para algo calculado, quase relutante. Os antigos permitiam tal laço para equilibrar os packs, mas uma humana. Você a reivindica como sua, Vorak. Em um reino de sombras e tratados, isso rompe hierarquias antigas. Vorak virou-se ligeiramente, o suficiente para que seus olhos âmbar encontrassem os de Lyra, e o olhar que trocaram foi como uma faísca no escuro, fome contida, promessa sussurrada sem palavras. Ele assentiu para o rei, a mão livre subindo para envolver a nuca dela por trás, os dedos pressionando a pele sensível, com uma possessividade que a fez ofegar baixinho. O corpo todo respondendo com um tremor que subia das pernas ao peito. Sim, majestade. Ela é minha companheira agora, ligada pelo sangue e pela coragem que salvou o que os renegados abandonaram. Os filhotes crescem sob minha proteção, fortalecendo o clã contra as rebeliões das montanhas sombrias. O rei ponderou em silêncio. O salão suspenso em um equilíbrio frágil, como a neve prestes a cair de um pico instável. Lyra sentiu o peso daqueles olhares, o desprezo misturado à curiosidade por uma humana que ousara entrelaçar seu destino ao de um alfa. Seu corpo ainda latejava do toque de Vorak, o calor entre as coxas, uma vergonha ardente que a fazia corar, mas também uma força, prova de que o desejo não era fraqueza, mas o fio que tecia sua salvação. Caelor finalmente acenou com a cabeça, um gesto lento que selava o veredito. Que assim seja. O pacto resiste, mas prove sua lealdade nos rituais da lua cheia. A humana, Lyra, será aceita nas torres sob sua guarda.
Mas se os sussurros de traição se confirmarem, o sangue de todos vocês manchará estas pedras. Os conselheiros recuaram, rosnados se transformando em murmúrios de aceitação relutante, e o salão se esvaziou como névoa dissipando ao amanhecer. Vorak a guiou para fora, o braço ao redor de sua cintura, agora aberto, possessivo, os dedos traçando levemente a curva de seu quadril enquanto subiam a escadaria em espiral. Os filhotes, exaustos mas seguros, dormiam em uma bolsa de couro que ele carregava, seus corações minúsculos batendo em ritmo com o dela. O ar das torres parecia menos sufocante agora. As paredes de obsidiana refletindo uma luz mais suave, como se o pacto tivesse rachado as sombras. No quarto superior que Vorak reivindicara como seu, uma câmara ampla com peles espalhadas no chão de pedra e uma lareira crepitante que combatia o frio eterno, ele a soltou devagar, virando-se para encará-la. A porta se fechou com um clique suave, isolando-os do mundo de intrigas e tratados. "Você está segura", murmurou ele, a voz rouca de alívio e algo mais profundo, inclinando-se até que seus corpos se tocassem, o peito largo contra os seios dela, os quadris se alinhando em um encaixe perfeito que a fez prender a respiração. Lyra tremeu, as mãos subindo para envolver seu pescoço, sentindo a pulsação selvagem ali, ecoando a dela. "Nós estamos seguros, mas o que vem agora é nosso para decidir." Seus lábios finalmente se encontraram, um beijo urgente que selava o laço além do sangue. Lento no início, explorando com uma fome que os consumia, a língua dele traçando a dela com uma pressão que enviava ondas de calor pelo corpo dela, latejando entre as coxas até que as pernas fraquejassem. Vorak a ergueu, pressionando-a contra a parede aquecida pela lareira, as mãos firmes em sua cintura, subindo levemente pelas curvas de suas costas, massageando a tensão acumulada com uma gentileza feroz. Ela arqueou-se contra ele, sentindo a rigidez de seu desejo através das roupas, um lembrete ardente de que o lobo e a humana se entrelaçavam não só em rituais, mas em um amor que curava feridas antigas, a rejeição dela como outsider, a solidão dele como guardião implacável. Horas depois, aninhados nas peles quentes, com os filhotes dormindo ao lado em uma pilha fofa, Lyra traçou a cicatriz em sua mandíbula, os olhos castanhos encontrando o zâmbar dele à luz dançante do fogo. "Eu fugi de Valtar temendo monstros", sussurrou ela, o corpo relaxado contra o dele, o calor compartilhado uma paz que ela nunca imaginara. "Mas encontrei um que me vê inteira." Vorak sorriu, um raro brilho suave em sua expressão endurecida, e beijou sua testa, os lábios demorando-se na pele sensível. "E eu encontrei uma que doma o lobo sem correntes. Juntos, enfrentamos as sombras e as rebeliões que virão." Fora das Torres Negras, a nevasca amainava, revelando os vales de Eldrin como um reino renascido. Lyra, agora parte de um clã, sentia as raízes se aprofundarem, não mais prisioneira, mas guardiã ao lado de Vorak, seu amor uma força que unia humanos e lobos contra as trevas ancestrais. O pacto de sangue era o começo. O de seus corações, a eternidade que Valtar tanto temia e precisava. Nas sombras eternas eles encontraram luz e aceitação no abraço que curava tudo.